Mais uma aula e agora vamos estar falando sobre as alterações fisiológicas na gravidez. Objetivos: apresentar as alterações fisiológicas, orientar as gestantes e evitar ou reduzir complicações. É um estudo de uma obstetra. As mudanças da gestação. Trato reprodutivo. O útero aumenta de 500 a 1000 vezes do volume, em média 1 centímetro por semana. Hipertrofia e fortalecimento das fibras musculares. Mudança de consistência e forma. Contratilidade, que é Braxton Hicks. Fluxo útero-placentário. Vasodilatação, redução da resistência vascular. O colo o esvaecimento e a cianose do colo. Diminuição da circulação. Proliferação de tecido glandular colunar. Aumento pronunciado do muco. O muco aumenta bastante. Por isso que a vagina ela fica mais úmida. Olá, é uma mudança muito grande. Tá vendo? Como é que fica o tampão, a formação do muco. Trato reprodutivos, ovários, corpo lúteo, relaxina, remodelação do tecido conjuntivo do trato reprodutivo. Então, há um aumento da relaxina. Luteoma gravídico, diferenciar de tumores ovarianos na gestação. Então, você vê e tem que ter uma diferença, porque o tumor gravídico pode também gerar cistos, hiperestimulação do HCG, elevação da testosterona, androgenismo também pode acontecer. Vagina e períneo, aumento da vascularidade e hiperemia, sinal de Chadwick. Aumento da espessura da mucosa e hipertrofia da musculatura. É diferente. A pele, a pigmentação da pele, estimulação dos melanócitos por estrogênios e progesteronas, entre 8 semanas até a termo. Transformação de linha, então a máscara da gravidez, que é o melasma, todo mundo conhece, que não deve tomar sol sem protetor solar. Pigmentação acentuada das auréolas e da genitália, tanto no peito como na vagina. Parede abdominal, estrias gravídicas, tá? Alterações vasculares, várias, tipo aranhas nas pernas, vasinhos rompidos, eritema palmar, a mão fica mais avermelhada. Olá, muito comum. Olha o sinal também na barriga. As mamas nas primeiras semanas ficam doloridas, aumento da sensibilidade. A partir do segundo mês, aumento progressivo das mamas. A partir do primeiro trimestre, secreção do colostro, formação do corpúsculo de Montgomery, que é aqueles nódulos que a gente sente assim nos seios. Olá. Metabolismo, aumento da demanda, tá? Aumenta muito a demanda, o metabolismo, ganho de peso, e tem as reservas maternas, então tem que ter um cuidado muito grande com isso e basear-se no IMC. O metabolismo hídrico também é importante, tanto para preservar o líquido amniótico, então a ingesta tem que ser adequada e a mulher tem que ir ao banheiro também. E o metabolismo das proteínas, há um melhor aproveitamento dos aminoácidos e proteínas ingeridas. Numa gestação normal, se espera hipoglicemia abaixo do açúcar, leve no jejum e hiperglicemia pós-prandial. Então, porque o metabolismo ele fica um pouquinho mais lento, mas o consumo se torna maior. Então, tem uma hipoglicemia no jejum e uma hiper logo depois que se alimenta, tá bom? Aumento de substâncias e concentrações de lipídios no plasma
Então, tem um aumento desses lipídios no plasma, na corrente sanguínea. Tudo fica diferente. A amamentação em todos os momentos. Mais saúde, mais carinho e mais proteção. Olá, casualmente andando pela floresta, passa pelo velório de uma mulher bonita, desconhecida, resolve beijar e casar. Só encontro de fadas. Então tem muita parte mística, tem muito misticismo do que realmente se percebe. O metabolismo dos eletrólitos, dos minerais, mantém-se estáveis durante a gestação, tá? O total de ferro absorvido na dieta, junto com as reservas mobilizadas, não são suficientes para a demanda imposta pela gravidez. Então, além da dieta, além da nossa demanda que já tem no corpo, o médico geralmente passa a suplementação. Olá, tem que ter ferro, não do prego. Alterações hematológicas, o volume de sangue aumenta. E a alteração imunológica, que é muito importante, ocorre supressão do sistema imunológico. O que é isso? Com essa supressão, elas ficam mais propensas a pegar infecções. Por isso que os cuidados. E esses cuidados com os testes. Eu tenho um gato, mas ele é vacinado. Sim, mas você não mostrou no seu sangue que você já tem anticorpos para determinadas doenças. Então, você não tem defesa já para determinadas doenças. Então, se você vier a entrar em contato, você pode manifestar, entendeu? Por isso, o cuidado de não estar em contato. É somente por isso, tá bom? Alterações na coagulação. Isso também tem umas alterações na gestação. O sistema cardiovascular, o coração, ele bate. Como é que eu posso explicar isso para você? Ele tem uma hipotensão e notável, que ferir a pressão de uma grávida, ela tende a baixar, tá? Ele tem uma hipotensão nas primeiras semanas e ele pode levar uma hipertensão dependendo do quanto ele tem que trabalhar para manter a circulação daquele organismo. A circulação tem que ser maior, tem mais um feto. E se a mulher tem um ganho de peso muito grande e ela não tem os vasos sanguíneos de uma forma adequada, isso gera uma hipertensão. Aí a gente chama de hipertensão gestacional, que vamos estudar depois. O pulmão, claro, com o aumento da criança, o diafragma, há uma dificuldade maior respiratória, isso é comum, tá? A prostaglandina cardiovascular, o aumento, estão relacionados ao controle do tônus vascular na gestação normal. Ela vai ali manter aquele tônus, tá? No controle vascular. Porque os vasos, lembra que tem muitas mulheres que têm varizes, então tem que aumentar esse tônus, porque o peso aumenta. Então, o seu organismo, o peso, e tem mulheres que aumentam o peso drasticamente, então é uma mudança corpórea muito grande. O sistema respiratório, eu já falei sobre a elevação do diafragma conforme o aumento da criança, e aí você tem uma dificuldade mais respiratória, dificuldade de respirar não. O que acontece? Essa oxigenação, tem vezes que a mulher tem que, os pés ficam demasiados devido ao peso, e quando ela deita, a gravidade mais o bebê, ela não consegue, por quê? Porque não expande adequadamente o pulmão. O sistema urinário, que eu acho mais interessante que ninguém fala, é o que acontece no nosso rim. O rim, ele tem um crescimento de um lado só. Vocês vão ver na foto, isso não é dito. Por isso que eu gosto muito das vezes desses estudos médicos, que a gente às vezes na enfermagem não aborda. Olha o que acontece com o nosso rim. Ele fica dilatado. Então, o cuidado, porque com tudo, uma batida,
A gente urina, vai ao banheiro toda hora. Olhe o que acontece, e acontece com toda mulher. O trato gastrointestinal. Tem vômitos, náuseas, salivação. Isso é natural. A contratilidade diminui e aumenta o volume, por isso que tem muitas que, mesmo de levantando de manhã, tem enjoo e vomita bile, porque a quantidade de armazenamento aumenta, porque a contratilidade diminui. Por que diminui o peristaltismo? O sistema endócrino. A prolactina eleva-se, claro, para a produção de leite. Os níveis séricos de T4 livre e T4 total aumentam na primeira metade da gestação, tá? Então, tem todo um trabalho do organismo para poder se manter e para poder gerar e depois nutrir uma vida. O músculo, a parte muscular tem a lordose, né? Que depois, para a gente voltar ao eixo, demora um pouquinho. Então, a mulher, ela sofre uma lordose para justamente fazer o equilíbrio do peso. Vocês vão ver na foto. Olha lá. Tá vendo aí a lordose? Justamente para manter o peso. E aí, depois que ela tem o bebê, às vezes ela fica nessa postura. Por isso que deve ser orientado o equilíbrio para ela manter, porque ela já tem o bebê nessa postura e depois vem a amamentação, que se você não fizer de forma adequada ou com a postura adequada, piora ainda e acentua essa lordose. Tá? Os órgãos do sentido, embora a visão não se altere muito na gestação, a pressão intraocular reduz. A sensibilidade auditiva e olfatória, embora não é cientificamente comprovada, mas toda mulher diz que sente cheiro. Quando tá grávida, sente uns cheiros que ninguém tá sentindo. Então, vamos lá saber o que é. Tá? E aqui nós terminamos um pouquinho sobre as alterações. Bons estudos!